Walter Benjamin, num dos seus primeiros trabalhos, terá dito que, e passo a citar, existe uma concepção da história que coloca toda a sua fé na extensão infinita do tempo e, portanto, distingue apenas o seu ritmo ou a falta dele. Benjamin refere-se, claro, à fé na inevitabilidade do progresso histórico e a essa imagem de felicidade que, mais tarde, da sua tese sobre a filosofia da história, dirá estar inseparável do ideal da redenção. Progresso é um substantivo masculino. A sua raiz etimológica é o termo latino grados, que significa passo, etapa ou grau, e resulta da conjunção do prefixo pro, ou em frente, e da palavra gradior, ou grécios, o mesmo que andar ou marchar. Está, pois, associado ao movimento, mas ao movimento ritmado, ordenado, em sequência ou em linha. Enquanto substantivo, contém ainda em si mesmo a ideia de aperfeiçoamento e de ampliação, e por isso mesmo constitui-se como um mecanismo de exibição de uma ordem e, acima de tudo, de um valor. Valor esse, imbrincado numa visão de um processo evolutivo da existência humana, em alcançar o tão desejado valor moral da boa vontade, que de resto foi definido por Kant como a única forma de valor e independente dos propósitos humanos. O progresso é uma invenção ou criação do pensamento histórico, produto de uma determinada concepção de tempo. Mais ainda, constitui uma forma da representação desse mesmo tempo, determinada em romper com a sacerdotal imagem de um tempo em absoluta imobilidade. A sua força é, pois, a força do movimento impulsionador e gerador, abrindo o seu caminho numa linha reta e irreversível. Deste modo, é pela ideia deste substantivo que se criam os instantes históricos, orientados entre um antes e um depois, e é na concepção de tempo que lhe é implícita que encontramos a fundação para a experiência de historicidade. É, pois, um substantivo exclusivamente moderno, assumindo-se como paradigma dominante de um modelo de racionalidade que começa com a Revolução Científica iniciada no século XVI, modelo de resto totalitário, estruturado em torno de um ideal de conhecimento científico, construído através da ordem da experiência, que, nas palavras de Francis Bacon, começaria com uma luz e que apenas esta revelaria o caminho. Deste modo, apenas admite como racional ou verdade o que provir do seu método e princípios epistemológicos e inaugura uma nova visão do mundo, estabelecendo a dicotomia entre verdade científica e senso comum, por um lado, e entre homem e natureza, por outro. Tal como já referimos, enquanto forma de representação de tempo, o progresso surge como fenómeno de ruptura em relação a uma ordem que lhe é anterior, que libertaria o homem de uma tutela autoimposta, profundamente enraizada numa autoridade clássica e escolástica de caráter retórico ou literário, orientada em torno da especulação metafísica. Na verdade, rompe com uma ordem que nunca o concebeu enquanto tal. Ao olharmos para a Antiguidade Clássica, verificamos que o ideal de progresso nunca esteve e nem sequer poderia ter estado presente. Uma concepção de tempo como a clássica nunca o poderia reconhecer enquanto forma de representação. Isto é, a forma clássica do círculo perpétuo em absoluta imobilidade exclui qualquer representação em forma de linha reta, direcionada e em movimento constante. Do mesmo modo que não poderia ser reconhecido enquanto elo de ligação entre natureza e técnica, ciência e prática. Segundo a concepção aristotélica, ciência opunha-se à prática, tal como o cidadão se opunha ao escravo, existindo uma distinção definitiva entre um saber prático imerso em objetos e um conhecimento racional dirigido à busca da verdade. Este conceito de ciência em Aristóteles é de caráter político, construído à imagem da cidade grega, oligárquica e hierarquizada. Ela seria justa na medida em que imitava a imagem da natureza. Ora, é exatamente nesta imagem de natureza que encontramos uma concepção da técnica como algo bastante definido e limitado. Para Aristóteles, a natureza, na sua rigidez de formas e hierarquias, era simultaneamente ideal e norma, cujos preceitos deveriam ser seguidos pela técnica. Contudo, esta seria apenas sinónimo de um aditamento ou prolongamento da natureza, segundo uma tradição da imitatio naturae, a sua imitação pela arte,
sem, no entanto, exercer qualquer tipo de transformação. Com isto, Aristóteles estabelecia a distinção e separação entre arte e natureza, objetos e movimentos naturais e artificiais. É fundamentalmente contra esta tradição aristotélica, perpetuada pela época medieval, que um novo modelo, desenhado pelo ideal de progresso, se vai construir, apoiado sobretudo numa nova visão do mundo, livre de qualquer dogmatismo e autoridade. Esta nova visão do mundo resulta, por um lado, numa desconfiança de experiências anteriores, ou seja, a perda de uma certeza, e por outro, na observação livre e sistemática, o mais afastada possível do indivíduo. É esta nova ciência, cujos primeiros ecos remontam aos albores do século XVI e desenvolvida nos séculos seguintes, sobretudo no campo das ciências naturais, que em finais do século XVIII se estende às ciências sociais, então emergentes, arrastando consigo o ideal de ciência enquanto processo de desenvolvimentos acumulados, bem como o ideal iluminista de liberdade do homem moral que ousa saber, sua reivindicação em ser reconhecido como adulto e a dialética na qual se encontra imerso, dividido entre um apelo ao passado e um tornar-se moderno. Uma genealogia do contexto de emergência desta nova visão do mundo apresenta-se como tarefa complexa e demorada e, portanto, fora dos limites de tempo impostos pelo próprio texto. Não obstante, importa delinear, ainda que de forma sucinta, as suas linhas mais determinantes. Com efeito, resulta, acima de tudo, de uma ampliação do mundo, quer das suas fronteiras terrestres, quer celestes, e a unificação dessa diversidade fragmentada numa imagem de grande cidade, para a qual muito contribuíram determinadas descobertas, como a bússola e a imprensa, mecanismos de união entre o homem e o distante, contribuindo para o novo ideal da verdade provisória e histórica, decorrente de uma lógica da invenção em constante construção e aperfeiçoamento. Institui-se pela insistência na necessidade da observação, no registro rigoroso das formas, na representação precisa da realidade, para a qual muito contribuíram os famosos desenhos de Leonardo da Vinci. Finalmente, uma obsessão com a inscrição, com um tornar público, ou seja, a formação de um corpo sistemático de conhecimentos, resumo afinal de uma ciência direcionada para o bem comum, de ideais democráticos e corporativos, criadora de património e património de todos. Um ideal que parece resistir ainda. Resiste neste ainda nosso culto às coisas, aos conjuntos que parecem formar, às semelhanças que ainda queremos identificar e inscrever, a esses rótulos que lhes atribuímos, legendando uma estranheza pela palavra, esperamos que deixe de ser. A nossa casa é ainda a casa de Salomão, projetada em 1627 por Francis Bacon, nessa cidade utópica de Bensalém. Nela, Bacon viu o estado ideal, regulamentado por um princípio de divisão de trabalho. Hoje, ainda persistimos nessa ideia de progresso científico, sistemático e corporativo, imersos numa racionalidade de comunidade científica, organizados em institutos e academias, corolários de um acumular de experiências e na crença de que ainda constituem uma garantia para uma progressão. Voltemos à casa e ao seu habitante, a esse homem pobre, a esse ícone, produto de uma acumulação, símbolo de um mito de uma rebeldia que roubou o fogo aos deuses, ou o de um fazer-se homem, sua imposição. Agora, já não segundo os moldes de limitação da natureza, mas os de um homem acrescentado a essa mesma natureza, ou, novamente, utilizando Bacon, senhor e possuidor da natureza, delineando, deste modo, uma identidade entre ciência e potência. Esta noção de potência é consequência direta do ideal da observação, consubstanciada pelas teorias de Copérnico e do heliocentrismo, de Kepler e das órbitas dos planetas e pelas leis de Galileu sobre a queda dos corpos. A natureza é assim apenas extensão e movimento e, portanto, passiva, entendida como um mecanismo desmontável nos seus diversos elementos. Descartes, com o seu dualismo, conferiu a sustentação filosófica aos novos pressupostos, conferindo-lhes o estatuto de princípios universais.
Assim, todos os fenómenos deveriam ser considerados em termos de matéria e movimento, evidenciando a supremacia da imagem da máquina como modelo. Com esta nova imagem, passa-se do plano da inerência para o plano da mensurabilidade, das quantidades em que um determinado fenómeno se pode traduzir, sua posterior divisão e classificação. Cria-se assim a imagem de um mundo fragmentado, mas o qual se poderia reconstruir. Aliás, de acordo com o ideal moderno, é do mundo reconstruído que podemos ter ciência. Esta ideia do mundo-máquina, muito deve ao racionalismo cartesiano, constitui um dos pilares da ideia de progresso, sobretudo a partir do século XVIII. O método cartesiano não só criou a imagem do mundo-máquina, como também criou a imagem do homem-máquina, fusão de duas ontologias, matéria e mente, distintas e independentes. O corpo humano seria, assim, uma estrutura ou um conjunto de estruturas composto por matéria, mas o ser humano, no seu todo, consistiria numa mente unida com um corpo. O homem seria uma soma de uma animalidade com uma racionalidade. Apenas esta união possibilitaria determinados eventos, como as sensações, desconhecidas no corpo ou na mente em si mesmos. É, pois, com esta ideia de homem-máquina, determinista e utilitária em si mesma, que vemos emergir a imagem do homem primitivo, relacionada com uma crescente preocupação em traçar a evolução da humanidade e da sociedade e não identificar das leis que a governem. Neste contexto, podemos referir as obras de autores como Hobbes, Locke ou Rousseau, fundamentais para as chamadas teorias do contrato social e de como, à exceção de Rousseau, contribuíram para a imagem do homem-máquina, que mais tarde Foucault designou por máquina biopolítica. De uma forma muito geral, os três autores, ainda que diferindo em determinados pontos, traçam em abstrato o processo de transição entre um estado dito natural, primitivo ou sem lei, e o estado do homem próprio e civilizado, regulado por um corpo artificial ou governo. Entre um ponto original e o ponto final da evolução, existiria o que designaram o trabalho da cultura, que seria influenciado diretamente pela evolução da linguagem, da agricultura e propriedade. As evoluções observadas pelos autores levariam a duas situações distintas. Por um lado, é um ideal de comunidade racional, dependente da ciência e na promessa do homem social, defendido por Hobbes e Locke, ou por outro, a desigualdade, desintegração da comunidade e alienação do homem, dividido entre um ser e um aparecer, defendido por Rousseau. O que importa ressalvar é a tónica que estas teorias, se excetuarmos o exemplo de Rousseau, colocavam no homem da técnica como forma de redenção da humanidade e de como técnica e civilização se relacionam para uma posterior formação e identidade da nação. Técnica é, assim, motor da humanidade e uma humanidade com técnica seria o terceiro Deus. A técnica seria um património comum, passível de ser transmitido e, deste modo, tornar a humanidade internacionalmente civilizada. O conceito de máquina, no seu determinismo, levou a uma redução dos factos sociais ao que apenas se poderia observar e medir, isto é, às suas dimensões externas. Daqui resulta um dos grandes problemas com o qual ainda hoje nos debatemos, o da formulação de leis universais e na redução ou distorção que lhes está inerente. A lei universal é fruto desse processo entendido como linha reta e, por isso, qualquer formulação de uma lei deste tipo transporta em si mesma essa extensão infinita de tempo, que apenas distinguirá, tal como afirmou Benjamin, entre uma coisa ou a sua ausência.